A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Em Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Amém, meus irmãos? Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, amém? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. É o versículo 31 e 32. Amém. Meus irmãos, Deus deixou bem claro aqui na palavra, né, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É uma pergunta. Lógico que Deus vai nos dar, meus irmãos. Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, mas para isso temos que ter um arrependimento das coisas erradas, temos que obedecer os seus mandamentos, temos que andar em retidão com a palavra do Senhor. Agora, muitos, meus irmãos, estão com o pé na igreja e um pé fora, querendo as bênçãos de Deus, mas querendo a safadeza do mundo. E não é assim, meus irmãos. Não é assim. Se você está andando errado na casa do Senhor, se conserte. Meus irmãos, Deus é justo e Ele é santo, santo, santo. Deus, Ele abençoa todos aqueles que andam certo nos caminhos dEle, que andam obedecendo seus direcionamentos, que anda obedecendo seus mandamentos, que anda em retidão. Meus irmãos, tem muitos brincando com o Pai, brincando com a palavra de Deus. Meus irmãos, e não é assim. As coisas estão passando do limite. Deus quer abençoar, Deus quer fazer, Deus quer transformar, mas para isso temos que andar certo com a palavra, certo nos caminhos do Senhor. Como é que eu provo o meu amor a Deus? É obedecendo os seus mandamentos, é tentando cada dia mais ser melhor para Deus, é colocando Deus em primeiro lugar na minha vida. Só assim, meus irmãos, nós vamos receber o melhor de Deus nessa terra, independente de guerra, independente das enchentes, independente do clima que está todo bagunçado. Independente disso, meus irmãos, enquanto nós estivermos na terra, Deus está cuidando de nós. Mas para isso precisamos obedecer. Eita, que Deus fala na terra. Tem pessoas que acham que é brincadeira a palavra do Senhor. Não é brincadeira, meus irmãos. Deus, Ele quer te abençoar. Deus amou o mundo de uma tal forma que deu o seu Filho para ser crucificado por nós, pelos seus pecados. Se você não está ainda certo nos caminhos de Deus, se acerta. Tem muitos que falta se acertar com Deus para Deus começar a abençoar. Tem muitos que estão na igreja há tempos, décadas, estão rodeando em volta, em círculos, não sai do lugar. Por quê? Porque não obedece os mandamentos, não obedece a palavra do Senhor.
acha que a palavra e os caminhos do Senhor é de qualquer jeito, e de qualquer jeito ninguém vai entrar no reino do céu. Deus nos ama, meus irmãos, mas precisamos se esforçar. Para quê? Para que nós venha ganhar a salvação. Amém, meus irmãos? Que nós venha ter bênção sem medida nessa terra. Mas precisamos se esforçar. Tem pessoas que vai na igreja, ora, clama ao Senhor por uma bênção, por uma cura, mas depois sai da igreja, já está fazendo tudo errado de novo. Meus irmãos, temos que provar a Deus que nós amamos Ele. Como que nós provamos? É obedecendo os seus mandamentos, é obedecendo os seus direcionamentos. Meus irmãos, temos que ter fé, acreditar que Deus é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Que Ele é a porta, Ele é o caminho. Temos que crer, obedecer, andar em retidão para que Deus venha nos abençoar. Deus tem o melhor para nós, meus irmãos. Deus, Ele quer te dar o melhor, Ele quer te dar paz que só Ele tem. Meus irmãos, eu ando numa paz tão grande na presença de Deus, que as tribulações que vêm eu não consigo ficar mais nervoso, estressado. Posso sim, algum dia ou outro, ficar ansioso pela bênção, pela promessa, que isso é normal, nós somos seres humanos. Mas eu aprendi, Deus me ensinou a confiar mais nele, acreditar mais que mesmo as coisas dando errada, está cooperando para o nosso bem. É assim que temos que ser, meus irmãos. Eu não sei qual o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas creia mais no amor de Deus, creia mais na palavra do Senhor. Deus está falando com pessoas a vir a acreditar mais, duvidar menos, porque tudo que você está passando, meu irmão, minha irmã, está cooperando para o seu bem. Basta você acreditar, basta você ver as palavras do Senhor com os olhos espirituais, ouvir com ouvidos espirituais, para você entender que Deus ama você, que o mundo pode te desprezar, mas Deus não te despreza. Você é valioso, valiosa para Deus. Eu não sei o seu problema, meu irmão, minha irmã, mas creia na palavra. Vou ler novamente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos. Ninguém nos tira da presença de Deus, senão nós mesmos. Continue na presença de Deus. Continue buscando a Deus, porque Deus quer te dar o melhor. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua casa, mas para isso você precisa se esforçar. Você precisa acreditar mais. Você precisa crer que Deus, Ele ama você. Você precisa crer na palavra e em Deus, para que você venha conseguir passar o processo, passar as barreiras que a vida te dá. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa crer na palavra e no amor de Deus. Você precisa acreditar que Ele é o Deus das nossas almas. Quem impedirá a ocasião contra os eleitos de Deus e de quem os justifica?
Nosso Deus nos justifica, meus irmãos. Nós temos que se esforçar. Ninguém separa nós do amor de Deus, senão nós mesmos, pelos nossos caminhos errados. Amém, meus irmãos? Deus tem o melhor para nós. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus está falando com você nesta noite. Mas só vai entender essa palavra, meus irmãos, quem estiver no Espírito, quem estiver no Espírito Santo. Quem estiver na carne, só ouvindo por ouvir, não vai entender a mensagem de Deus. Temos que estar conectado com o Pai. Ele quer dar o melhor para você. Ele quer te abençoar. Mas para isso você tem que se esforçar. Andar mais certo nos caminhos do Senhor. Se esforça. Não é difícil. Não é impossível. Basta você querer. Amém? Quando eu estava no mundo, meus irmãos, eu achava impossível seguir a Jesus. Porque Satanás colocava isso na minha cabeça. Que seguir a Jesus era a pior coisa do mundo nessa terra. Mas depois que Jesus me resgatou, eu vi com os próprios olhos. E eu vi que seguir a Jesus é bem melhor do que estar no mundo. É bem melhor do que estar nas mãos de Satanás. Não é impossível. É possível para todos aqueles que creem em Deus, que segue obediente nos teus caminhos. Amém, meus irmãos? Você vai vencer. Você já é um vencedor. Só de você estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Busque a Deus. Se esforça na presença do Pai, porque Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar. Mas para isso precisamos se esforçar. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém.